Oi, todo mundo! Antes de começar, eu quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no meu canal. Eu estou muito feliz. Hoje eu vou falar para vocês sobre 9 características de como identificar uma pessoa empata. Já falamos muito sobre os narcisistas e vou continuar falando sobre eles, mas dessa vez eu vou ficar comparando com essas pessoas incríveis que valem a pena sim conviver. Essas aqui valem a pena ter por perto. A primeira característica de todo empata, como o próprio nome diz, é a empatia, que nada mais é do que a capacidade de se colocar no lugar do outro. O empata, ele não consegue fazer todas aquelas maldades que um narcisista faz pela simples razão de que ele sempre pensa: nossa, mas se eu estivesse no lugar dessa pessoa, eu não iria gostar que fizessem isso comigo. E ao se colocar no lugar do outro, ele vê a situação pelo ponto de vista da outra pessoa. E isso faz com que ele não faça. Já os narcisistas, eles não conseguem fazer isso. Eles estão numa determinada posição, no ângulo social, no ângulo de visão, e o mundo dele é a partir daquele ângulo. E ele não consegue se ver pelo outro. Por isso que os narcisistas são insensíveis. Segunda característica, são solidários. Os empatas, eles gostam de ajudar, é da natureza deles. E eles vão fazer isso sem esperar nada em troca. Se eles podem, eles têm condições de distribuir roupas, ou de dar comida, ou de fazer um simples favor, eles vão ficar muito felizes em poder ajudar. E narcisistas, eles são solidários? Sim, eles podem fazer atos de solidariedade, desde que todo mundo saiba disso. Por exemplo, vocês que vivem nas redes sociais já devem ter visto alguém que pagou um lanche para um mendigo e fez questão de colocar fotos com textão no Facebook. Afinal de contas, ele fez um ato de solidariedade. Que graça tem se o mundo não souber o quanto ele é bonzinho? Não estou dizendo que todas as pessoas que fazem isso são narcisistas, mas todo narcisista com certeza vai fazer isso. Terceira característica, os empatas, eles são protetores. Quando os empatas, eles veem uma pessoa que está em uma situação de vulnerabilidade, ou um serzinho que está desprotegido, um animalzinho machucado, o instinto natural de um empata é de proteger, é de cuidar. Diferente dos narcisistas, que o instinto deles é subjugar o mais fraco. Então, quando o narcisista encontra alguém que ele considera mais fraco, ele vai querer pisar. Em animaizinhos, por exemplo, ele vai sentir prazer em machucar. Coisas horríveis, como ficar jogando pedra em gatinhos na rua, sabe? Eles gostam dessas brincadeiras cruéis. Quarta característica, jogam com a verdade. Essa característica é muito importante, porque o empata, ele vai ser sincero com você. Ele pode mentir? Todo mundo mente alguma vez na vida, mas a frequência com que isso irá acontecer é significativamente menor, porque eles não gostam de mentir e só farão isso se não tiver outra alternativa e vão se sentir mal em estar enganando alguém. Já os narcisistas, como aprendemos, eles mentem que nem sentem e muitas vezes sem necessidade e não têm culpa. Pelo contrário, eles sentem prazer em saber que fizeram o outro de otário ou de otária.
Daí podemos tirar algo muito importante. Vamos imaginar uma mulher que ela conheceu dois caras. Pode ser o contrário, viu? Só tô dando um exemplo. Um é empata e o outro, ele é narcisista. Pode acontecer de, num primeiro momento, ela achar o empata assim meio sem graça, sem sal. E já o narcisista, ela vai ficar muito encantada pelo narcisista. Sabe por quê? Simples. O empata, ele não vai tentar ludibriar. Ele joga com a verdade. É sincero. Ele vai mostrar o que ele é. O narcisista, ao contrário, ele vai usar a técnica do espelhamento. Ou seja, ele vai ser exatamente aquilo que você quer que ele seja. Então, vai ser fácil de você se encantar com ele. Afinal de contas, você encontrou a sua outra versão. O narcisista vai gostar de tudo que você gosta. Bom, é isso que ele vai dizer. Ele vai dizer que tem todos os objetivos da vida que você tem. Então, obviamente que você vai pensar, nossa, encontrei minha alma gêmea. Eu tenho um parente narcisista, nossa, eu sou cercada, um enxame de narcisista. Que um dia, em uma conversa, ele é muito galinha, mulherengo. Ele me disse como faz para conquistar as meninas. Ele disse o seguinte, quando eu estou conversando com elas, eu tento prestar atenção em qual é a personalidade dela. Se ela for mais comportada, mais reservada, mais discreta, mais família, aí eu vou dizer, nossa, eu já namorei muito na vida, mas já está na hora de me aquietar, encontrar alguma garota que vale a pena casar, constituir uma família. Mas tá tão difícil porque hoje em dia as mulheres elas são muito fáceis, são muito dadas, sabe? Não vale mais a pena. Já pelo contrário, se a mulher ela já for mais independente, mais moderninha, aí ele vai usar o discurso. Nossa, adoro mulheres que sabem o que quer, mulheres resolvidas, que não ligam para a opinião dos outros, porque eu não tenho muita paciência com aquelas mulheres que são caretas, sabe, cheia de mimimi. Nossa, mas você sim é uma mulher de verdade. Ou seja, ele vai se espelhar e vai ser o que ela quer que ele seja. E como todo narcisista, ao conseguir o seu objetivo, ele vai pular fora. Mas o empata, ele não vai usar o espelhamento. Consequentemente, muitas vezes você não vai se ver no empata, porque, ao ser sincero, se ele não gostar de algo, ele vai dizer que não gosta. Se ele não tem o mesmo objetivo futuro que você, ele vai dizer que não tem. Então a minha dica é, dê um tempo. Conheça melhor com quem você está interagindo. O narcisista, ele não vai conseguir manter a máscara durante muito tempo. E aí você vai acabar percebendo que ele, na verdade, não é nada daquilo que você pensou que era. E já o empata, se você der um tempo, você vai começar a perceber o quanto ele é admirável e quantas características incríveis ele tem e não demonstrou no início. Quinta característica, criam fortes conexões. Diferentemente dos narcisistas, que as suas relações são movidas por interesse e a partir do momento que você não tem mais o que o narcisista procura, ele pula fora, isso não acontece com os empatas. Eles criam conexões fortes e sabe aquela frase que é dita durante o casamento? Na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza? Pois é, essa frase, ela vale para os empatas. Porque se o empata, ele realmente é seu amigo, sua amiga, companheiro, companheira, eles vão ficar do seu lado. Você pode ter muito dinheiro e de repente você faliu, eles vão ficar do seu lado. Você estava saudável e de repente ficou doente, eles vão ficar do seu lado.
Você era super alegre, de repente entrou em depressão, eles vão ficar do seu lado. Eles são leais. Aquela amizade, aquela conexão amorosa, enfim, é verdadeira. E você se sente seguro, segura. Uma vez eu ouvi uma frase, e também tem a ver com os empatas. A frase é assim: às vezes o que você quer ouvir não é tudo vai dar certo, mas sim eu estarei do seu lado, mesmo se tudo der errado. Essa segunda frase é muito típica dos empatas, tá? Os empatas são assim. Eles vão ficar do seu lado até o fim. Sexta característica: facilidade em decifrar as pessoas, inclusive decifrar os narcisistas. Aí você vai pensar: não, claro que não. As maiores vítimas dos narcisistas são os empatas, então é claro que os empatas são facilmente enganados pelos narcisistas. Não, gente. Os empatas, quando eles estão emocionalmente equilibrados, eles são tão sensíveis, eles percebem cada detalhe do outro que rapidinho ele decifra o narcisista. Eles têm essa intuição de tem alguma coisa de errado, eu não fui com a cara dessa pessoa. Já os narcisistas, não, eles não têm essa facilidade de decifrar um empata. Porque os empatas, eles são mais profundos e são mais complexos, e narcisista não consegue alcançar toda essa complexidade. Eles são superficiais. Por isso é que eles mexem tanto com o emocional do empata, porque quando o empata ele está emocionalmente desequilibrado, ele perde esse poder, ele não consegue perceber mais nada. E os narcisistas, eles percebem isso. Então, eles vão desequilibrar o empata. E aí, como o empata, ele tá lá envolto por aquele sentimento de inferioridade que o narcisista colocou nele, ou então ludibriado pela paixão falsa do narcisista, que ele não vai conseguir perceber nada, ele vai ficar com a sua visão nublada. Mas um outro empata de fora, que não está emocionalmente envolvido, com certeza vai perceber que é uma enrascada e vai inclusive dar dicas, né, para o empata vítima. Então, gente, está explicado uma das razões pelas quais os narcisistas tentam te abalar emocionalmente, para que você não consiga decifrar eles. Mesmo porque, como você já deve ter visto em vários vídeos aí pelo YouTube, né, várias pessoas incríveis falam sobre isso, os narcisistas, eles têm sempre a mesma forma de jogar, não tem muita criatividade. Conheceu um, conheceu todos. Sétima característica: os empatas, eles não são competitivos. Sabe aquela clássica frase, o sol nasceu para todos? Sim, essa é uma frase de empata. Todo empata acha que se todo mundo se ajeitar, sabe, se apertar um pouquinho, todo mundo vai ser iluminado pelo sol. O empata, ele vai dividir o pão com todo mundo que ele puder. Porque se todo mundo repartir, ninguém vai passar fome, vai dar certo para todo mundo. É só uma questão de colaborar que todo mundo se ajeita. Narcisista não. Narcisista é competitivo. Ele pensa, peraí, como assim? Como é que eu vou me sentir especial se todo mundo for igual a mim? Não, eu vou me sentir especial se eu estiver lá, né, o sol brilhando para mim e tiver pessoas nas trevas, na escuridão. Eu vou me sentir especial se eu tiver pão para comer, mas tiver pessoas passando fome. Eu vou me sentir especial se eu estiver numa posição privilegiada e outra pessoa não estiver na posição privilegiada. É assim que eu me sentirei especial. É claro que os empatas, eles sabem que é necessário que exista hierarquia social. Mas para os empatas, as hierarquias existem como uma forma de organização. É claro que precisa de um chefe, que precisa dos subordinados, mas para organizar o ambiente. Mas para o narcisista não.
A hierarquia, ela existe porque uns precisam ser melhores do que os outros. E não vai ter graça se o narcisista estiver no topo de uma hierarquia e ele não puder humilhar quem está embaixo. A 8ª característica chega a ser uma ironia. Os empatas, eles lidam bem com a solidão. Já os narcisistas odeiam ficar sozinhos, eles odeiam a própria companhia. Por que eu disse que essa característica chega a ser uma ironia? Gente, não é muito interessante o fato de que os empatas, apesar de lidarem bem com a solidão, quando eles interagem com alguém, eles criam conexões fortes e verdadeiras. E os narcisistas, eles odeiam a solidão, eles precisam sempre estar entre as pessoas, mas eles não criam conexão nenhuma entre essas pessoas e se desfazem delas com muita facilidade. Chega a ser engraçado. 9ª e última característica. Os empatas, eles possuem personalidade. Eles são o que são e ponto final. Já os narcisistas não. Eles não têm personalidade nenhuma. Eles vão ser sempre aquilo que você ou que a sociedade quer que eles sejam. Eles vão viver de espelhamento, então vão viver de máscaras e você nunca vai saber realmente o que se passa na cabeça deles. Claro, é relacionado a algo egoísta, mas eles são capazes de mudar o seu jeito de ser igual um camaleão para se adaptar às suas novas vítimas. Então, assim, um empata, você conhece um empata hoje, daqui a 10 anos, talvez ele ainda tenha o mesmo jeito de ser. Narcisista não, você conhece ele hoje, daqui a poucos anos, se você vê ele de novo, parece que é outra pessoa. Um empata, quando ele interage com várias pessoas, ele também é sempre o mesmo. Tanto o chefe quanto o porteiro, ele vai ser sempre a mesma pessoa. O narcisista não. Ele vai bajular mais aqueles que estiverem na hierarquia superior, né, para conseguir alguma coisa, e aqueles que estiverem inferior a ele vai tratar mal, ser indiferente. Ele está em uma determinada posição social e ele tem certas opiniões. Quando ele muda de posição social, ele vai mudar de opinião, porque ele vai estar em outro patamar e dependendo da situação, se é vantajosa, ele já é totalmente outra pessoa, já tem outros conceitos, outras ideologias, enfim, sabe? Camaleão. Não tem personalidade. E assim termina o vídeo. Obrigada pela atenção. Tchau!